Olá, pessoal. Bem-vindo ao curso de Cyber Hacking. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, mais especificamente sobre como reagir a incidentes de segurança da informação, que têm sido muito comuns aí recentemente. Vocês têm visto aí vários incidentes com perda de dados, com deleção de arquivos, com criptografia de bancos de dados. E a gente vai entender também qual é o papel do encarregado de proteção de dados, né? O DPO, lá o Data Protection Officer. Passando aqui agora para o que interessa para a gente, antes só uma dica interessante, que essa LGPD tem sido muito discutida a data de entrada em vigor dessa lei. Existem 4 datas importantes para vocês entenderem. A primeira dessas datas é a própria data que consta hoje no texto da lei, né? Se você for lá abrir a nossa lei 13709 de 2018, que é a LGPD, você vai encontrar lá a data de vigência para 16 de agosto de 2020. Se você for abrir a medida provisória 959, que saiu recentemente, agora em 2020, ela fala de uma data de 3 de maio de 2021. E atualmente essa é a data de entrada em vigor da nossa LGPD, seria 3 de maio de 2021. E por fim, se você for ver um projeto de lei, que é o 1179 de 2020, ele já tem outras 2 datas diferentes, que são a lei entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2021 e as sanções da lei no dia 1º de agosto de 2021. Então, são muitas datas, mas por enquanto, a LGPD entrará em vigor no dia 3 de maio de 2021 e isso por meio da medida provisória, e a própria lei tem essa data de 16 de agosto. Então, vamos se acostumando com essas datas aí. Em algum momento a gente vai ter uma definição, mas por enquanto temos que trabalhar com todas essas diversas possibilidades, tá bom? Movendo um pouquinho para frente, né, um conceito super importante, básico para a gente entender é o que é dado pessoal. A gente está falando de uma lei geral de proteção de dados, não vamos entrar em todos os diversos conceitos da lei, mas o que é dado pessoal é básico para a gente entender. Esse conceito está lá no inciso 1º do artigo 5º da nossa lei, e ele é um conceito muito amplo, é um conceito que a gente chama de expansionista. E por que um conceito expansionista? Porque dado pessoal, gente, não é só aquilo que identifica diretamente uma pessoa natural, mas também aquilo que dentro de um contexto pode tornar uma pessoa natural identificável. Então vejam que dado pessoal não é só aquilo que diretamente vai levar a uma pessoa física, mas aquilo que dentro daquele contexto pode levar à identificação daquela pessoa. Diante disso, por exemplo, o seu nome é um dado pessoal, seu CPF é um dado pessoal, a data de nascimento, o gênero, a sua profissão, o país em que você nasceu. Mas veja que o próprio IP, por exemplo, responsável aí por realizar determinado acesso, a própria placa de um veículo, o próprio MAC address, tudo isso entra nesse conceito de dado pessoal. Por quê? Porque é um conceito que leva em conta não apenas aquilo que identifica, mas aquilo que também pode tornar uma pessoa física identificável diante de um contexto. É importante a gente entender essa questão, porque quando a gente fala aqui de incidente de segurança, vai ser um incidente correlacionado a qualquer dado pessoal, ou até mesmo a dados que possam não ser pessoais, mas que representam aí segredos corporativos, alguma questão confidencial da corporação, mas que não necessariamente são dados pessoais, tá? Então é importante só vocês entenderem esse conceito antes da gente passar agora para frente. E aí sim, aquela grande pergunta que deve surgir na cabeça de vocês. Ok, eu tive um incidente relacionado a dados pessoais, um incidente de segurança da informação, eu tive um comprometimento de base de dados, eu tive um acesso indevido aos meus dados, eu tive uma deleção indevida dos dados, ou até mesmo arquivos confidenciais estratégicos da minha corporação foram divulgados, foram acessados por terceiros de forma indevida. E a grande dúvida que fica é: e agora, como eu vou agir quando eu tomar ciência em relação a esse incidente? Isso pode parecer uma questão básica, mas eu sempre recomendo que a gente tenha 4 passos iniciais para a gente identificar aquele incidente, e depois de identificar o incidente, a gente tem 15 medidas para a gente tomar aí, para a gente começar a ter uma reação adequada, tá? Os primeiros 4 pontos agora que eu vou falar para vocês, o primeiro é muito básico, vocês podem achar até um pouco estranho, mas o primeiro ponto é identificar a ocorrência do incidente. E por que isso pode parecer básico? Pelo seguinte: muitas vezes a identificação do incidente leva bastante tempo. A gente nem sempre consegue identificar aquele incidente de forma muito fácil.
Em vários momentos em que eu atuei com incidentes de segurança, já atuei na prática com uns 40, 50 incidentes de segurança, muitas vezes leva muito tempo até aquele time de resposta a incidentes identificar que houve aquele comprometimento dos dados pessoais. Por quê? Muitas vezes os fraudadores entram nas redes, entram nas máquinas, entram nos sistemas e ficam lá meio que silenciosos, né? Eles ficam estudando como é que aquele sistema funciona, eles ficam tentando capturar informações, eles ficam tentando até mesmo exfiltrar os dados, né? Ou seja, compactar os arquivos daquela empresa em que eles entraram e jogar aqueles arquivos de dentro da empresa para um local seguro lá para o fraudador. E eles tentam fazer isso naturalmente de forma silenciosa. Por quê? Porque se eles forem identificados, aí naturalmente vai começar o time de resposta, eles vão perder o acesso àquela rede. Então, dos 4 passos iniciais, o primeiro ponto é identificar a ocorrência do incidente. Naturalmente, identificado o incidente, a gente passa para a classificação. O que é essa classificação? Eu vou ter que entender o nível de criticidade desse incidente e quem que deve participar da empresa, daquele time de resposta a esse incidente. E esse é um momento importantíssimo, porque muitas vezes a gente pode pensar, essa questão de resposta a incidentes é do time de tecnologia, é do time de segurança, muito, talvez, do time jurídico, do time de compliance, mas não, gente, todos esses times devem ser envolvidos e também o time de comunicação da companhia, né? Muitas vezes as empresas têm um time de PR também, de relações públicas, deve ser envolvido também um time de marketing, deve ser envolvido, dependendo do tipo da empresa, um time de atendimento ao consumidor. Então, vejam que incidente de segurança como esse, ele pode ser aí uma deflagração para uma reunião de um comitê, uma sala de guerra que a gente chama, em que a gente deve ter diretorias representativas de diversas áreas da empresa, muito além de tecnologia, segurança, jurídico e compliance, tá? Todas aquelas outras áreas também devem compor esse time para classificar a criticidade do incidente e reagir de forma adequada. E aí depois, né, enfim, depois dessa classificação e dessa identificação de quem deve participar desse time, é chamar as pessoas, acionar essas pessoas. E esse acionamento, gente, deve ser feito o quanto antes, tá? Não, é sexta-feira à noite, eu não vou acionar as pessoas, porque, imagina, eu não vou ligar para a pessoa meia-noite da sexta-feira, ou sábado, 2 horas da manhã. Não tem essa, tá? A gente vai ter que agir da forma mais rápida possível. Aconteceu em qualquer momento que seja, em qualquer momento da madrugada, isso foi identificado, final de semana, feriado, não interessa. Teremos que agir rapidamente e engajar aquele time que nós identificamos no mais curto espaço de tempo possível. E o quarto e último passo é a resposta, né? A gente vai ter que executar aquelas ações para a gente conseguir responder de forma eficiente a esse incidente, né? Então, essa parte de resposta aqui é que a gente vai agora aprofundar um pouco mais, identificando 15 momentos relevantes aí quando a gente vai entrar nessa questão da resposta eficiente ao incidente. Antes disso, eu quero só trazer para vocês o que de fato configura um incidente, né? O que nós devemos entender por incidente de segurança. E aí a gente pega lá na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, ela tem um artigo lá, o artigo 46, depois quem tiver curiosidade de ver, que ele tenta dar um conceito do que é um incidente de segurança. E tal como o conceito de dado pessoal, que a gente viu agora há pouco, o conceito de incidente de segurança também é muito robusto, ele é um conceito muito grande, tá? E o que seria incidente de segurança? Não é só vazamento de dados, né? Muitas vezes a gente acha, teve um vazamento de dados, isso é um incidente de segurança. Isso é também um incidente de segurança. Mas um outro exemplo de incidente de segurança, um acesso não autorizado. Então, alguém que consiga entrar na minha rede, ainda que não leve nenhum dado, mas o mero fato de alguém conseguir passar por aquela esfera de segurança da minha corporação, isso já é um acesso não autorizado, já é um incidente de segurança da informação. Além disso, o incidente de segurança pode ser uma destruição ou uma perda de dados. Como, por exemplo, imagina que tem um incêndio, imagina que tenha um tsunami, e esse incêndio ou esse alagamento, eles, de uma certa forma, atingem os bancos de dados ou atingem até documentos físicos daquela corporação. Isso pode ser um incidente de segurança, né? Então, a destruição ou a perda de dados também são aí um incidente de segurança. E um ponto interessante que eu falei agora há pouco, que é importante vocês identificarem também, é que essa Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela fala de dado pessoal ou quando ela fala de incidente de segurança, não são só dados digitais, tá? Mas também dados físicos. Então, aqueles contratos que você possa ter impressos há 15, 20, 30 anos, aqueles documentos aí que você tenha de uma certa forma materializado, eles também vão ter que ser objeto de nossa atenção
quando a gente falar de dado pessoal, de LGPD e de incidente de segurança, tá? E, por fim, o incidente de segurança também, gente, pode ser caracterizado não por um vazamento de dados, mas por uma alteração, por uma modificação naquele conteúdo. Então, imagina alguém que entrou na minha rede e modificou uma planilha de Excel, modificou, por exemplo, uma apresentação, modificou uma estratégia de crescimento da corporação, modificou alguma tabela lá numa base da área de RH, na área de marketing, na área de comunicação. Isso também é um incidente de segurança. Então, vejam que a gente tem um macro conceito também de incidente de segurança lá no artigo 46 da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que engloba questões relacionadas não só a vazamento, mas como um todo de integridade, confidencialidade, disponibilidade. Qualquer momento em que isso seja afetado vai ensejar um incidente de segurança. E aí, né, outra dúvida que sempre surge na cabeça das pessoas é: mas quais são os padrões de segurança para eu me resguardar na minha corporação? Existe um básico, assim, um guia mínimo do que eu preciso ter para ficar tranquilo e falar assim: olha, cumpri todos os requisitos, se acontecer um incidente, pelo menos eu vou conseguir dizer que eu estava fazendo o meu dever de casa. E se a gente olhar mais uma vez a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não vai ter uma resposta para isso. Por quê? No parágrafo 1º daquele artigo 46 mesmo, que agora há pouco comentei com vocês, lá tem uma disposição no seguinte sentido: que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa autoridade ainda não existe, tá, gente? Na prática, ela foi determinada a criação dela pela lei, mas ainda não existe na prática essa autoridade. Então, essa autoridade que vai dispor sobre quais são os requisitos mínimos de segurança que cada organização deve ter internamente, considerando o estado atual da tecnologia e também aí levando em conta o tipo de dado que elas tratam, né? Uma vez que se elas tratarem dados sensíveis, naturalmente elas vão ter obrigações ainda maiores de segurança a serem cumpridas, tá? Então, a gente não tem hoje escrito na lei, mas essa autoridade vai dispor no futuro, como se fosse um caderninho, uma regulamentação, uma circular, ela vai explicitar quais são esses requisitos que hoje nós não temos dispostos na nossa lei, tá? E por que a nossa lei não trouxe desde logo esses requisitos? Por uma questão muito simples, gente. A tecnologia, como vocês devem saber, ela vem evoluindo, felizmente, de forma muito rápida. E a nossa legislação leva muito tempo para evoluir. Então, se a gente colocasse escrito na lei, fechado lá, quais são aqueles requisitos que devem ser seguidos, pouco tempo depois aquilo já estaria obsoleto. Então, para evitar essa obsolescência tão rápida, é que a autoridade que vai dispor por meio de regulamentação, que é muito mais fácil de atualizar. Então, solta o regulamento agora, dali 6 meses pode atualizar aquele regulamento, pontos específicos, não precisa atualizar tudo. Então, isso facilita a manutenção da atualização desses requisitos, tá? Apenas por isso que não foi trazido na nossa legislação. E um último ponto aqui, antes da gente entrar naqueles passos depois da detecção, para a gente entrar na resposta, é o seguinte: a gente muitas vezes olha muito para incidente de segurança dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, mas a gente tem que ter um olhar também para fora. Por quê? Imagina, por exemplo, que eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma empresa de medicamentos, e eu, dentro da minha corporação, eu sou um hospital, eu tenho os mais altos níveis, os mais altos padrões de segurança, boas práticas, adoto tudo que eu posso pensar e imaginar que tem na legislação do Brasil, na legislação da Europa, na legislação dos Estados Unidos, adoto tudo do bom e do melhor. Mas no momento em que eu tiro os dados da minha organização, entrego para um parceiro meu, que pode ser uma empresa de marketing, de comunicação, eu relaxo, porque aquilo dali não é problema meu. E aí que moram uma das grandes questões que tem levado ao crescimento de incidentes de segurança, que é eu preocupar com os dados só dentro da minha casa. E no momento em que eu tiro isso da minha organização, eu entendo que aquilo não faz parte mais da minha preocupação. Isso não é verdade, tá, gente? Fazendo referência a um outro artigo da nossa LGPD, ao artigo 47 dessa vez, tem lá muito claro que terceiros que possam intervir nessa nossa relação aí de tratamento de dados, ou seja, aquele terceiro, agência de marketing com quem eu vou compartilhar minha base de dados para fazer um estudo, para fazer um levantamento de mercado, traçar um perfil dos meus consumidores. Se tiver um vazamento de dados lá naquela agência, eu que sou o controlador daqueles dados originariamente, eu posso responder por esses prejuízos também. Então, vejam que apesar de eu ter que me preocupar dentro da minha organização, eu também tenho que ter esse olhar externo, entender como é que os terceiros que têm acesso aos meus dados estão lidando com essas informações também, ok?
Então, entendido aí o conceito de incidente de segurança, entendida a questão dos padrões e também que nós temos que olhar para esses terceiros, agora sim estamos prontos aí para dar aquele passo sobre os 15 momentos iniciais de resposta àquele incidente, né? Aconteceu um incidente. E agora, o que eu vou fazer para ter uma resposta efetiva? Esses passos, vocês vão ver que muitas vezes vocês podem pensar, mas eu acho que esse passo aqui que ele falou, número 4, poderia vir no número 3. O que ele falou no 12 poderia vir no 11. Isso pode acontecer, mas que não é receita de bolo, que ela precisa ser seguida do começo ao fim direitinho. Mas é importante vocês terem esses passos em alguma medida e, naturalmente, de acordo com cada incidente, a gente pode ter algumas questões específicas aí que podem interferir. Tá? Esse aqui é um manual, basicamente, que eu fiz aí ao longo desses vários incidentes em que eu participei, que eu sintetizei os pontos importantes que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? O primeiro ponto, gente, é fundamental. Item 1, preservar as evidências. Evidências de tudo que nós fizemos desde o momento inicial em que tomamos conhecimento do incidente. Você pode ter um book aí, um log com todas as ações que vocês tomaram, uma cadeia de custódia com tudo que vocês fizeram passo a passo após tomarem ciência desse incidente de segurança. Tanto medidas de tecnologia, medidas de segurança, alterações de políticas, alterações de documentos, engajamento do time, momentos de reuniões, como foi formada aquela sala de crise, aquela sala de guerra, tudo isso você tem que documentar. Documentar pode ser com foto, documentar com logs, documentar com atas de reunião, preserve evidências de tudo. E o item 2, já ao lado do item 1, que eu sempre gosto de falar desses dois em conjunto, é comunique à seguradora. Isso é muito importante, tá, gente? Tem sido muito comum agora a gente ter seguradoras de cyber insurance, né? Aqueles seguros relacionados a incidentes de cyber, incidentes de segurança da informação. Então, várias companhias já têm contratado seguros que cobrem essas questões de incidente de segurança. E em vários momentos, né, esses contratos, eles determinam que você comunique à seguradora num curto espaço de tempo após a ciência do incidente. Algumas falam até em 12 horas após o conhecimento do incidente. Então, imagina só, você tomou conhecimento do incidente, você vai tentar conter aquele incidente, vai tentar identificar o que foi comprometido e não comunicou à seguradora. Você vai lembrar 24 horas depois, pode ser que aquele incidente não seja coberto porque você demorou para comunicar à seguradora após tomar ciência que aquilo aconteceu. Então, preserve a evidência, ao mesmo tempo comunique à seguradora. Né? Esses passos 1 e 2, eles andam aí de mãos dadas. Tá? Terceiro ponto, né? Depois que a gente identificou tudo isso, vamos formar o nosso comitê de crise, né? Com o engajamento do time, aquilo que a gente já comentou antes. E esse comitê de crise tem que ter pessoas de diversas áreas da nossa corporação. TI, segurança, compliance, legal, de repente até alguém aí da área de comunicação, marketing, alguém da área de atendimento aos clientes, atendimento ao consumidor, se isso for uma realidade daquela corporação. Então, vamos formar esse comitê multidisciplinar de crise. E vejam que nesse momento pode ser que aquelas empresas necessitem de auxílios externos. Pode ser que você precise de um advogado externo, pode ser que você precise de um time de forense externo. Então, é importante nesse momento você também identificar quem mais deve compor a esse time para dar uma resposta eficiente do lado da sua corporação. Tá? Depois disso, gente, o quarto passo, né, é identificar a causa raiz do incidente, ou seja, qual foi o ponto de origem daquele incidente? O que foi objeto aí de acesso por meio daqueles fraudadores a partir daquele incidente? Onde aquele incidente começou? Essa causa raiz a gente tem que mapear e identificar muito bem. Aí é uma atuação do time de tecnologia, do time de segurança, um time externo de forense, porque nós teremos que ter uma visibilidade, uma transparência muito grande sobre essa causa raiz. E logo na sequência, entrando já no quinto ponto, eu vou ter que ter as medidas técnicas para remediar essa vulnerabilidade. Então, a causa raiz foi porque eu não tinha uma atualização de uma determinada licença de um software e era uma brecha que tinha naquele programa, foi explorado aquilo, se eu atualizar aquele programa, eu posso corrigir aquela falha. Ok, então eu vou remediar aquela vulnerabilidade. Pode não ser tão simples assim, pode ter sido uma criptografia de todo o meu servidor e eu vou ter que tentar buscar backups, vou ter que tentar buscar alguma forma de restaurar aqueles arquivos, vou ter que tentar quebrar a criptografia daquela chave que está lá naquele ransomware na minha base de dados. Então, nesse quinto passo, eu vou ter que pensar nas medidas técnicas para remediar aquela vulnerabilidade que nós identificamos. Né? Então, vejam que são passos iniciais e que muitas vezes eles se confundem.
né? Entrando agora no sexto passo, a gente precisa fazer uma análise forense do incidente. Por que uma análise forense do incidente? Porque, gente, pode ser que nós precisemos, no futuro, fazer quebra de sigilo, fazer medidas judiciais. Pode ser que nós precisemos, de repente, apresentar laudos para a seguradora, apresentar laudos para os nossos acionistas. Então, eu tenho que fazer uma análise de forense, né? Identificar dentro daquele incidente, além da causa raiz, além das medidas para remediar aquela vulnerabilidade, identificar juridicamente, identificar tecnicamente também como que a gente atuou, quais foram os passos que foram levados a efeito. E aqui nesse ponto 6 eu estou focando especificamente na forense, né, que é aquele time técnico, que pode ser externo muitas vezes, que vai atuar com ferramentas, que vai atuar com toda uma capacitação técnica que esse time tem com o objetivo de, com uma perspectiva forense, um olhar de forense, identificar lá como foi aquele incidente, o que foi feito para remediá-lo e quais são as medidas futuras, ok? Passando já para o item 7, né, esse item aqui é importantíssimo, é identificar quais dados foram expostos. E quando eu falei identificar quais dados foram expostos, aqui a gente pode ter uma bipartição, a gente pode ter dois tipos de dados que podem ser expostos, como eu comentei há pouco com vocês. Eu posso ter uma exposição de dados pessoais, e aí a gente tem que ver a regulamentação específica desses dados pessoais, ou eu posso ter a exposição aqui, gente, de dados corporativos, né, de dados que possam ser de estratégias, planilhas relacionadas a faturamento, eu posso ter alguma questão até sigilosa, às vezes com investidores, então eu tenho que identificar, houve exposição de dados? Sim. Houve exposição de dados pessoais ou de dados corporativos ou de ambos? Por quê? Porque dependendo do tipo de exposição, eu vou ter estratégias diferentes. Se eu tiver tido exposição de dados, tanto pessoais quanto corporativos, eu vou ter que identificar um score de gravidade do incidente. Esse já é o oitavo ponto, né? Eu vou ter que ver esses dados que foram comprometidos, pela perspectiva de dados pessoais, eles são dados que podem trazer um impacto muito grande para o titular? Vazaram exames médicos daquele titular? Vazaram informações sobre preferências políticas, dados de saúde? Então, a gente tem que identificar o score desses dados aí que foram comprometidos. Se foram dados corporativos, né, dados aí da nossa companhia, eu tenho que ver também a gravidade disso. O que isso pode trazer de reflexo aí para a corporação? Eu posso violar deveres de confidencialidade contratualmente assumidos? Eu posso violar, por exemplo, até expectativas dos meus parceiros de negócios? Então, eu vou ter que ver a gravidade desse incidente aí, nesse nosso oitavo ponto. Indo para o nono ponto, né, para o item número 9 dos 15, a gente vai ter, gente, que fazer um monitoramento, uma varredura constante, tanto da Surface Web, né, aquela internet de superfície, como da Deep Web, né, aquela internet profunda. Para quê? Para ver se nós conseguimos identificar, ou na internet superficial ou na internet profunda, aqueles arquivos, aqueles dados pessoais que possam estar sendo compartilhados livre ou abertamente, ou até mesmo vendidos. Então, isso é uma prática muito comum, né? Os fraudadores conseguem acessar os dados, depois eles negociam aqueles dados pessoais em ambientes de Deep Web, principalmente, né? Então, eu tenho que fazer esse monitoramento. E muitas vezes, o monitoramento de Deep Web, especialmente, ele exige ferramentas e conhecimentos muito aprofundados. E é interessante, nesse momento, você ter um auxílio externo, né? Contrata um time externo que já tem esse conhecimento de Deep Web para te ajudar quando tiver um incidente, porque é importante a gente monitorar. Por que é importante a gente monitorar? Por uma questão muito simples. Porque, naturalmente, quando eu tenho um incidente de segurança, já me acende um alerta. Quando eu tenho um incidente de segurança com exposição dos dados, o meu alerta ele é muito maior. Então, esse monitoramento é muito nesse sentido, de identificar se está aumentando a gravidade daquele incidente e se nós identificarmos algum local com exposição daquele conteúdo, algum site público aberto, por exemplo, atualmente a gente corre para tirar aquele conteúdo do ar. Então, identificar a exposição num determinado repositório, num determinado portal de compartilhamento de arquivos, corre para tirar aqueles conteúdos lá disponibilizados nesses repositórios aí, nesses portais, tá? Isso é o item 9, essa varredura, para nós identificarmos a exposição e, se a exposição foi identificada, correr para remover o conteúdo do ar, ok? E, óbvio, não se esqueçam de gerando evidência de tudo isso, gerando evidência do monitoramento, gerando evidência de como você tem feito o score de incidente, gerando evidência do pedido de remoção daqueles conteúdos. Aquele primeiro passo lá, preserve evidências, vai se replicando com todas as ações que a gente vem
tomando agora aqui para frente, tá bom? Entrando no 10º ponto aí, né, o item número 10 de 15, esse é um ponto super sensível e que a gente tem que maturar muito dentro da organização, que é o seguinte: elaboração de fato relevante, se cabível, né? O que é esse fato relevante? Várias empresas listadas, elas precisam, gente, ter uma transparência com seus investidores, né? Então, elas precisam elaborar um fato relevante falando assim: caros investidores, aconteceu um incidente dessa e daquela monta, atuei dessa forma, esse incidente ficou restrito a isso, nós vamos tomar esses tais passos e vamos mantê-los atualizados. Por exemplo, né, um exemplo bem simples de fato relevante. Então, companhias listadas na Bolsa do Brasil, na Bolsa dos Estados Unidos, pode ser que necessitem dessa transparência com seus acionistas, com seus investidores. Então, aqui é um ponto importante, né? As empresas aí abertas observarem se elas vão ter que ter essa elaboração de fato relevante. Esse é o nosso item 10, tá? O nosso item 11 é um item de notas reativas à imprensa. Por que isso é interessante também? Porque muitas vezes, gente, esses incidentes eles podem se tornar públicos, ou por nossa vontade da companhia, né, como a gente viu um fato relevante, ou porque o próprio fraudador disponibiliza aquele material externamente. Neste momento, é importante nós termos notas reativas à imprensa, porque nós começaremos a ser procurados pelos canais de comunicação que têm esse dever de transparência, esse dever de comunicação, e nós deveremos responder a esses canais de mídia da forma mais transparente e clara possível. E a gente sempre reitera na nossa atuação prática que nós nunca devemos falar nenhuma palavra ou falar nenhuma expressão que seja mentirosa, que seja falsa ou que depois possa vir a ser falsa. Porque nesses momentos de incidente existe uma tendência natural da gente tentar ocultar, da gente tentar esconder. Ah, não vou falar isso daqui, porque isso daqui pode me causar um problema muito grande depois. Eu vou falar de forma diferente, vai dar no mesmo, mas não vai ter problema. E aí a gente começa a se complicar, porque a gente começa a fazer aquele incidente que poderia ser contornado de forma simples, um incidente muito maior. Porque depois, no dia seguinte, surge o fraudador e fala, não, aquilo lá que ele disse não é verdade, olha que evidência que eu tenho que desmente aquilo que foi falado antes à imprensa. Então, nós temos que ter muita cautela, tanto no fato relevante, como na comunicação à imprensa, como na comunicação aos titulares, que a gente vai ver daqui a pouco como é que essa comunicação deve acontecer, tá? Mas fiquem bem tranquilos que essa nota à imprensa tem que ser preparada e a gente deve sim se comunicar com os canais de mídia quando nós formos consultados, tá? O 12º ponto, né, número 12 aí, é a gente preparar um script de resposta a questionamento dos consumidores afetados. Isso quando há vazamento de dados pessoais, principalmente, né? E quando tem uma relação de consumo. Por quê? É muito comum, imagina o seguinte, determinado banco teve um vazamento de dados pessoais, determinado hospital teve vazamento de dados pessoais. É muito comum, a partir do momento em que isso sai na mídia, que os titulares que têm conta naquele banco, que tem uma relação com aquela rede de farmácias, que aquele titular ligue para a farmácia e pergunte, olha, eu quero saber se meus dados foram expostos, o que eu preciso fazer, quais são os riscos que eu corro, que medidas eu devo tomar. E é importante que tenha alguém no call center, no atendimento, que tenha essas respostas aí na ponta da língua, tudo muito bem preparado lá num documento formal e que a gente faça um treinamento com essas pessoas. Na via de regra, a gente identifica quais são as pessoas desse call center que têm uma paciência maior, né, que tem uma capacidade maior de receber muita pressão naquelas comunicações e que tem aí já uma experiência muito grande em como lidar com pessoas e conhecem muito bem da empresa. Essas pessoas são destacadas, né? Geralmente é um nível de senioridade maior naquele atendimento lá do call center. E essas pessoas são elas que vão receber aquelas comunicações, aquelas ligações daqueles titulares, daqueles consumidores que foram afetados, tá? Isso é muito importante que a gente consiga fazer isso, porque nós precisaremos ter também transparência com os titulares afetados. Daqui a pouco, a gente vai até ver um aprofundamento sobre como a gente vai ter que notificar ou comunicar esses titulares, tá? Mas ficando ainda nesse item 12, esse script ele deve ser escrito e essas pessoas destacadas, essas pessoas com equilíbrio maior, essas pessoas com a senioridade maior, que conhecem mais o negócio, devem ser treinadas à exaustão para que elas consigam dar as respostas efetivas quando elas forem demandadas. O item 13 aí sim, definição das comunicações aos titulares afetados, né? Aqueles consumidores afetados, aqueles titulares de dados afetados,
e também as próprias autoridades. Aí você pode pensar, mas hoje não tem Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você acabou de falar isso que não tinha. Qual autoridade eu posso ter que me comunicar? Vamos por partes, né? Falando dos titulares. Hoje em dia, dependendo do tipo de dado que foi exposto, a gente já recomenda aos nossos clientes que nós façamos essa comunicação. A gente vai ver daqui a pouco, tem uma discussão sobre isso, ora precisa comunicar, ora não precisa comunicar, mas dependendo do tipo de incidente, nós recomendamos que haja essa transparência também com os titulares afetados. Pode ser um e-mail, pode ser um SMS, pode ser uma ligação por meio de um robô, né, uma gravação automatizada, mas é importante ter essa transparência de forma rápida e eficiente. Não precisa mandar uma carta impressa, isso realmente ia levar muito tempo e não ia atingir aquele desejo que é trazer essa transparência com o consumidor. Então, um e-mail, um SMS podem ser suficientes para tanto, tá? A gente vai aprofundar esse item 13 nesse pedaço de comunicação aos titulares daqui a pouco, que ele demanda um aprofundamento. Mas a comunicação às autoridades, gente, olha que coisa interessante. Os incidentes que acontecem hoje, em que a gente atua, nós já recomendamos que quando tem um incidente com vazamento de dados pessoais, que o score de gravidade seja de alto para cima, né, pode ser alto ou muito alto, nós já recomendamos uma total transparência com aqueles titulares. E muitas vezes até quando um incidente é médio, né? Só quando é muito baixo, quando o comprometimento de fato não pode trazer nenhum risco, é que a gente tem essa decisão de não comunicar. Aí, mas mesmo assim, tem uma questão muito de identificar se realmente não é o caso de comunicar, porque a gente precisa ter essa transparência com os nossos titulares, com os nossos consumidores. E as autoridades, imagina no caso de um banco, ele tem um banco central, dependendo, pode ter aí um meio de pagamento também pode ser regulado pelo Banco Central. A gente pode ter empresas ou fundos ou corretoras, de repente, que possam ter alguma relação não só com o Banco Central, mas de repente com a CVM. A gente pode ter empresas seguradoras reguladas pela SUSEP. A gente pode ter atuação da Anvisa, da ANS. Então, dependendo da empresa, a gente se comunica também com o ente regulador. E, além disso, existem algumas autoridades que fiscalizam essas questões de consumo, não vou falar o nome delas, mas tem várias autoridades que atuam nessas questões de fiscalização e que nós também podemos nos comunicar com elas, né? Podem ter autoridades do seu estado, podem ter autoridades nacionais. Então, a gente precisa também se comunicar não só com as autoridades reguladoras, mas muitas vezes com as autoridades de consumo, tá bom? Depois, gente, os dois últimos passos, eles têm um viés muito jurídico, né? Tudo que eu estava falando para cima tinha uma pincelada do jurídico, é importante que o jurídico acompanhe, mas muitas vezes ou era de tecnologia e segurança, ou era muito relacionado aqui com questões de comunicação, PR, relação aí com investidores, né? E agora a gente entra numa estratégia jurídica muito forte nesses dois últimos pontos, tá? Que são, primeiro, eu tenho que ter uma estratégia jurídica para contenção, tá? O que seria estratégia jurídica para contenção? Será que eu preciso, por exemplo, entrar com um pedido judicial para eu conseguir uma liminar para conseguir circular com os meus produtos enquanto a minha empresa está parada, eu não consigo emitir sequer uma nota fiscal, por exemplo? Isso pode ser uma medida para remediar aqueles problemas que surgem em decorrência de um incidente de segurança. Eu posso precisar entrar com a ação judicial para fazer uma busca e apreensão em determinada empresa, porque eu sei que lá podem ter evidências que vão suportar o meu time de forense. Então, essa estratégia jurídica para conter o incidente é super importante também que a gente pense como um todo nesses passos sobre os quais nós comentamos anteriormente. E, por fim, né, existem medidas jurídicas para identificar o ofensor. Esse é o 15º, né, e último ponto, que é justamente o seguinte: aquele ofensor, né, aquele cidadão lá que pode ter feito a invasão à minha corporação, à minha empresa. Como é que eu vou identificá-lo? E aí que é muito importante ter essa relação direta entre os times de tecnologia e o time jurídico. Por quê? Um vai ficar dando suporte para o outro. Ora o time de tecnologia vai suportar o time jurídico, ora o time jurídico vai suportar o time de tecnologia, né? Então, essa relação aí entre esses dois times precisa ser uma relação de transparência e de cooperação. Acima de tudo, eles devem se conversar sempre, né? Nos incidentes que nós costumamos acompanhar, pelo menos nas 3 primeiras semanas, nós temos reuniões diárias entre o time jurídico e o time de tecnologia. Reuniões rápidas de 15 minutos, 30 minutos, mas só para ter aquele checkpoint, aquela atualização diária lá para que todo mundo fique na mesma página. Depois de 3 semanas, se a temperatura baixou um pouco, aquelas reuniões podem ser a cada 2 dias,
depois a cada 3 dias, uma vez por semana, até que o incidente vai naturalmente acabar, aquela poeira vai baixar, tá? Então, gente, esses são aí os 15 pontos importantes para nós termos de atuação e vocês devem estar pensando, né? Mas olha só, é tanta coisa, são tantas medidas e medidas que acontecem. Aqui eu falei em 15 pontos, você deve pensar, mas eu tenho 4 semanas aqui, eu tenho 2 meses para tomar essas medidas. Não! Muitas dessas medidas vão ter que ser tomadas em até 72 horas, 24 horas algumas, após nós tomarmos ciência do incidente. Então, o incidente aconteceu, eu já vou ter que imediatamente reunir o time, já vou ter que começar a preservar evidência, vou ter que comunicar ao meu segurador, em 24 horas talvez eu já tenha que ter um time externo trabalhando lá, eu já tenho que pensar em 48 horas ou 72 horas em me comunicar com autoridades, com os consumidores, eu já tenho que ver estratégia jurídica de contenção e identificação do fraudador, eu tenho que fazer o monitoramento da rede. Então, são muitos passos a serem seguidos. E aí você deve pensar, dentro da minha corporação vai assumir todo esse papel, né? E aí, gente, a gente entra naquela questão do encarregado de proteção de dados, né? Que também é o chamado Data Protection Officer, né? O DPO, lá na legislação europeia. É esse cidadão, essa cidadã que vai ter esse papel de se relacionar com todos aqueles entes internos e também externos e acompanhar toda essa questão quando acontece um incidente de segurança, né? Voltando um pouco, falando do papel macro do DPO, pela própria nossa LGPD, ela tem um conceito, né, do que seria esse encarregado de proteção de dados. Talvez a nossa sigla aqui que venha a pegar no Brasil seja EPD, né, encarregado de proteção de dados. Vamos ver se vai pegar essa ou se vai ficar DPO mesmo, que por enquanto é a sigla que tem sido muito utilizada por importarmos aí lá do GDPR, né, a legislação europeia de proteção de dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas vamos ver. O DPO está conceituado na nossa lei no artigo 5º, no inciso 8º. E lá fala, é a pessoa indicada pelo controlador e o operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados, né, aqueles que têm os seus dados dentro daquela corporação, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então vejam que pela própria leitura desse artigo 5º, inciso 8º, que é muito simples, a gente já tem aqui uma clara dimensão do papel fundamental do DPO, de fazer toda essa orquestração entre essas diferentes áreas internas daquela corporação e também com os titulares de dados e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Vejam que esse conceito ele é muito simplório, tá, gente? O DPO ele tem um papel muito mais rico do que simplesmente servir como canal de comunicação, tá? Acima de tudo, esse DPO deve adotar todas as providências e prestar todos os esclarecimentos, ter essa transparência em relação ao tratamento de dados pessoais, tanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como para os titulares. Então, esse DPO ele tem muito esse papel, essa missão, esse dever dessa transparência, desses esclarecimentos, tanto para os titulares, como para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse DPO, gente, ele não atua só quando tem um incidente, naturalmente, né? O DPO ele vai ser muito demandado no momento de incidente, mas ele já tem que ter feito o seu dever de casa antes, para justamente pensar em como a empresa vai reagir tranquilamente, de forma fluida, quando acontecer um incidente de segurança como esse, tá? E, naturalmente, também, pegando só um papel macro desse DPO, ele também vai ter que servir aí como um conselheiro para dar orientação sobre privacidade, tanto para empregados como para terceiros aí que lidam com aqueles dados daquela organização. E esses papéis, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode depois descrever maiores detalhes sobre esse papel do DPO, né? Mas, em linhas gerais, o DPO é aquela pessoa que vai executar e gerir aquele programa de compliance em proteção de dados. Então, as organizações precisam ter um programa de compliance e quem vai executar e gerir esse programa é o próprio DPO. E durante esse programa aí que o DPO vai executar e gerir, ele vai ter naturalmente um papel ativo aí no auxílio na elaboração de políticas de privacidade, nos programas internos lá, nos procedimentos internos, nas regras internas daquela corporação. Ele vai ter que liderar um plano de resposta a incidentes, né? Um manual. Se acontecer um incidente de segurança, quem vai tomar cada passo? Quanto tempo a gente vai ter para tomar cada passo? Isso pode ter um manual, uma política dentro daquela corporação e cabe ao DPO desenhar aquela política, testar aquela política e, quando precisar acionar aquela política, né, no momento de um incidente, como a gente viu agora há pouco,
o DPO vai ter que liderar esse plano de resposta, né? E, naturalmente, o DPO também tem que ter uma atenção muito grande em mensurar, em avaliar os riscos daquela companhia em relação à proteção de dados. Naturalmente, você deve pensar, uma empresa que tem dados de saúde, dados genéticos, dados biométricos, dados de preferências políticas, religiosas, filosóficas, que são os dados sensíveis, né, trazidos aí na nossa LGPD, uma empresa que tem um grande volume desse tipo de dados, naturalmente, ela tem um risco muito maior do que uma empresa que tem apenas dados pessoais não sensíveis. Então, veja que esse DPO também já vai ter que entender que tipo de risco aquela empresa está sujeita, dependendo do tipo de dados aí que ela trata naquela corporação. E também um papel muito relevante desse DPO é ter evidências, preservar provas de tudo que aquela organização fez e vem fazendo para ficar em conformidade, não só com a LGPD, mas outras legislações que possam ter aí no mundo que possam afetar aquela empresa e também as outras leis que temos no Brasil aí sobre privacidade e proteção de dados, né? E só para a gente já caminhar aqui para o encerramento, né? Uma grande dúvida que pode surgir na sua cabeça é quem pode ser o DPO, né? E aí, esse DPO não tem uma certificação específica para ele, né? Não precisa ter o certificado nisso ou naquilo, não precisa ser advogado, não precisa ser alguém com formação em tecnologia. Então, a gente já viu, por exemplo, o DPO que tem formação em administração, que é da área de RH, é da área de marketing. Então, depende muito do tipo da corporação. Mas o DPO precisa ter conhecimentos, tanto jurídicos como técnicos, para que ele consiga exercer o seu papel. Então, o DPO tem que conhecer a LGPD, conhecer as demais leis de proteção de dados no Brasil, como o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei do Cadastro Positivo, Lei de Acesso à Informação, a própria Constituição Federal, Código Civil, Lei Geral de Telecomunicações. Então, o GPO tem que conhecer essa legislação e tem também que conhecer de segurança da informação, de tecnologia. Então, tem que ser alguém que, na máxima medida do possível, converse muito bem nesses dois mundos, tá? E aí, naturalmente, ele também deve conhecer outras leis, né? LGPD, mas o GDPR, também legislação setorial dos Estados Unidos, algumas leis estaduais, como da própria Califórnia lá, que recentemente teve uma lei geral de proteção de dados para aquele estado. Então, vejam que esse DPO também tem que ter esse tipo de conhecimento, mas ele não precisa ter nenhuma formação técnica muito específica, tá? Mas uma questão interessantíssima e super recente que saiu agora há pouco, uma decisão lá da Bélgica, né, da autoridade belga de proteção de dados, em que a gente consegue entender quem não deve ser o DPO. É muito comum, né, que esse DPO ele cumule funções. A gente hoje não consegue ter uma posição destacada para o DPO. Esse DPO pode ser o meu compliance officer, pode ser, muitas vezes, o gerente jurídico, né, ou alguém que assume essa função aí de gerência jurídica naquela corporação, e aí o DPO, a DPO, né, ele vai, ou ela vai acumulando essas funções. E isso teve recentemente uma decisão da autoridade belga no seguinte sentido: o DPO já era conhecido que ele não pode ter um conflito de interesses. Mas as pessoas acreditavam que não haveria conflito de interesses se o DPO fosse, por exemplo, compliance officer. E essa autoridade belga chegou à conclusão de que não. O DPO, ele não pode ser o mesmo compliance officer, não pode ser o mesmo gerente jurídico, porque isso vai trazer uma questão de conflito de interesses. Então, quando a gente for escolher o DPO dentro da nossa corporação, a gente tem que pensar muito bem. Quem não pode ser o DPO? O DPO não deve ser alguém que possa ter algum tipo de conflito quando ele for analisar um incidente de segurança. Não deve ser alguém que possa ter algum tipo aí de pressão quando for analisar um determinado novo projeto daquela companhia. Então, o DPO tem que estar numa posição em que ele consiga exercer as suas funções de forma totalmente independente e autônomo, tá? O DPO ele não deve receber instruções de ninguém para exercer suas atividades. Ele tem que ter essa liberdade, essa autonomia, essa independência. Isso vem em conjunto, né, são todas recomendações de boas práticas, em conjunto com o seguinte: esse DPO não pode ser demitido, não pode ser punido, né, sofrer uma punição em decorrência da sua atuação. Fala assim, olha, o DPO foi lá e proibia um projeto que era do CEO da organização e agora ele vai ser demitido porque ele não poderia ter interrompido esse projeto tão importante para a corporação. Não, o DPO não pode ser demitido ou punido pela sua atuação aí de função de encarregado de proteção de dados. E, por regra, né, o DPO deve ter esse reporte, né, deve ter essa comunicação
com o mais alto nível daquela organização. O DPO tem que se reportar ou para a presidência da República ou para o comitê, né? Dependendo aí de como funciona aquela organização, ele tem que ter muito bem delimitado o reporte dele, mas preferencialmente para o mais alto nível dentro daquela corporação, tá? E por fim, o DPO, até para diminuir essa chance de uma responsabilização, até de uma ausência de independência dele, o DPO não deve acumular outras funções, especialmente aquelas que vão lhe causar um conflito de interesses, tá? Então, vejam que a gente precisa identificar muito bem quem vai ser o DPO, o que esse DPO vai ter de papel na nossa organização e quem esse DPO não pode ser e quem pode ser esse DPO, né? E aí, gente, o último ponto que vocês devem estar na cabeça de vocês e aquela questão que ele falou sobre se eu devo comunicar ou se eu não devo comunicar incidente de segurança? Eu deixei para o final justamente porque é um tema muito discutido, é um tema muito polêmico que engloba todo o que a gente conversou agora há pouco, né? Como se fosse um fechamento aí de tudo que a gente falou. Por quê? A gente vai ter que identificar muito bem aquele incidente, a gente vai ter que ter mapeado que dados foram comprometidos, se foram dados pessoais ou dados corporativos. Se forem dados pessoais, a gente vai ter que ter feito o score daquele incidente para a gente entender qual é a gravidade daquilo, para aí sim a gente passar a discutir se a gente vai comunicar ou não em conjunto com o nosso DPO. Então, o DPO vai ter que orquestrar todas essas funções, todas essas operações, essas atividades todas para a gente chegar à decisão de devemos comunicar aos titulares, devemos comunicar às autoridades. E aí, gente, rapidamente entendendo essa situação, existe uma posição no sentido de que essa comunicação deve acontecer sempre em que há um incidente de segurança que possa trazer risco à segurança dos consumidores, né? Aqui eu estou falando em corporações que têm uma relação de consumo, né, que não são todas, tá? Mas quando há uma relação de consumo, tem uma posição, uma interpretação doutrinária de que é necessária essa comunicação de acordo com o parágrafo 3º do artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Nesse parágrafo 3º tem uma recomendação, tem uma direção de que o poder público tem que se comunicar com os consumidores quando o poder público souber de algo que possa prejudicar a segurança daqueles consumidores. E por consequência disso, a interpretação ok, o poder público tem que comunicar com o consumidor alguma questão que possa prejudicar a sua segurança. E como o poder público tem que saber de questões que influenciam a segurança, as empresas, quando tiverem um incidente de segurança da informação, têm que se comunicar com o poder público para que o poder público faça a ponte com os titulares afetados ou determine que a empresa se comunique direto com eles. Então, essa é uma interpretação que existe, tá, pelo parágrafo 3º do artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor, que existe há 30 anos, né? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, naturalmente, ele não foi pensado nessa realidade que a gente tem hoje. E aí, vocês devem estar se perguntando, e na nossa LGPD, né? O que tem sobre comunicação e incidente de segurança? Vai resolver essa dúvida que a gente tem hoje? E aí, gente, na nossa LGPD, a gente tem o artigo 48, tá? Esse artigo 48 fala o seguinte: o controlador deve se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com os titulares de dados afetados quando identificar um incidente de segurança, só lembrando, incidente de segurança, aquele conceito amplo que a gente viu antes, que possa trazer risco ou dano relevante aos titulares. Então, veja que na nossa LGPD, ele fala que eu somente devo me comunicar quando acontecer um incidente que possa trazer risco ou dano relevante aos titulares. Isso é extremamente importante, tá, gente? Porque eu não vou ter uma obrigação de comunicar todo e qualquer incidente de segurança da informação, mas somente aqueles que possam trazer risco ou dano relevante aos titulares, de acordo com a nossa LGPD. E aí você deve se perguntar, mas o que é um dano ou um risco relevante? Não tem hoje na nossa lei o que configuraria risco ou dano relevante, mas isso provavelmente a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai regulamentar e dispor acerca dessas situações, tá? E duas últimas dúvidas. Você deve se perguntar, quanto tempo eu tenho para me comunicar com esses consumidores e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Essa comunicação vai ter que acontecer em prazo razoável, ou seja, não tem um prazo fixado na nossa lei, e esse prazo vai ser definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Onde está isso? No parágrafo 1º do artigo 48 da nossa LGPD. Então, não temos ainda esse prazo, mas é um prazo a ser definido. Mas olha que coisa interessante, né? O que deve conter esse comunicado? Quais são os pontos importantes?
existem aí 6 incisos no parágrafo 1º desse artigo 48, descrevendo o que deve conter esse comunicado. Nessa minha comunicação, então, gente, no mínimo, eu devo conter a descrição da natureza dos dados afetados. São dados pessoais? São dados sensíveis? Se forem dados pessoais, foi nome, CPF, RG, data de nascimento, enfim, um detalhamento do que foi afetado. Informações sobre os titulares envolvidos, né? Quais foram os titulares envolvidos? Quantos? As idades, tem criança, tem adolescentes, tem idosos, enfim, para a gente ter um mapeamento disso, eu vou ter que indicar quais foram as medidas técnicas e de segurança que eu já adotei para proteger aqueles dados. Eu vou ter também que indicar quais são os riscos relacionados àquele incidente. Olha, foram comprometidos esses dados. Com esses dados, as pessoas podem entrar em outras contas suas, as pessoas podem abrir uma conta bancária sua, podem cometer uma fraude relacionada a alguma questão. Então, eu vou ter que dizer já quais são os riscos relacionados. E olha que coisa interessante, no inciso 5º daquele parágrafo 1º do artigo 48, ele fala que eu vou ter que justificar se eu não me comunicar de forma imediata. E pode parecer uma certa contradição, né? Uma hora ele fala que a comunicação tem que ser em prazo razoável, em outra hora ele fala, eu vou ter que me justificar se eu não comuniquei imediatamente. Ou seja, esse prazo razoável vai ser um prazo muito curto, tá? Independentemente, vai ser um prazo realmente aí bem pequeno a ser trazido nessa regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, por fim, né, eu tenho que indicar nesse meu comunicado as medidas que eu adotei e as medidas que eu adotarei daqui para o futuro para conter aqueles riscos que foram mapeados naquele incidente de segurança da informação. Tá bom? Bem, gente, era isso que eu tinha que falar com vocês aqui, trazer bem uma perspectiva de reagindo a incidentes de segurança da informação e o papel desse encarregado de proteção de dados, para que a gente conseguisse entender o que é dado pessoal, até mesmo quando essa LGPD vai entrar em vigor, e como a gente deve reagir, quem deve ser envolvido, quais são as etapas mais relevantes desse processo. Então, a ideia aqui foi nós trazermos esses conhecimentos aqui para vocês, e eu espero ter conseguido aí trazer um pouquinho mais de tranquilidade para vocês em relação a como nós devemos nos posicionar a incidentes de segurança da informação. Um abraço a todos e até uma próxima.